Olá, muito bem-vindo ao Simpósio Internacional de Saúde Integrativa. Eu sou Edu Gomes e hoje vou falar para você um pouco sobre constelação familiar e uma nova abordagem para a saúde integral. Ah, Antes de começar a falar sobre constelação familiar, eu quero primeiramente agradecer ao convite, agradecer a Rodrigo, a Charlene, a toda a equipe do simpósio. O simpósio está um evento maravilhoso. Eu estou aqui em São Paulo, cheguei para o simpósio e estou gravando essa aula para vocês sobre uma breve explicação sobre um assunto muito, muito, muito profundo, muito, enfim, vasto e que eu vou tentar dizer aqui para vocês algo sobre constelação familiar, sobre isso, em poucas palavras. Mas, antes de falar também, eu quero primeiro lembrar o nome de uma pessoa que não dá para falar de constelação familiar sem falar do Bert Hellinger, que foi o homem que desenvolveu esse trabalho. Ele teve uma vida dedicada a isso, à espiritualidade e aos estudos, e ele nos trouxe algo que eu considero o Bert Hellinger um avatar, porque ele trouxe algo para a humanidade que realmente está fazendo a diferença. E para falar de constelação familiar, primeiro que muita gente nem sabe o que é constelação familiar. Às vezes alguém chega e fala, a pessoa fala, eu estou passando por isso na vida, isso, aquilo, tal. Aí alguém chega e fala assim, você precisa fazer constelação familiar. Mas o que é isso, constelação familiar? É constelação, é as estrelas, é Órion, o que é? De que se trata isso? Não, não tem nada a ver com as estrelas, mas tem a ver com a nossa ancestralidade, tem a ver com a nossa vida. Afinal, ah, as constelações familiares são consideradas pela escola Hellinger como a ciência que tudo inclui, a ciência das ordens da convivência humana. E por que ordens da convivência humana? Que ordens são essas? Ou seja, Bert Hellinger descobriu isso, ele descobriu, veja, não é que ele inventou essas leis, ele percebeu ao longo de muitos anos, e inclusive por uma longa passagem, quando ele era seminarista, e ele teve na África, junto com os povos Zulus, e ele percebeu como funciona uma comunidade, né? E ali ele teve muitos insights. Na verdade, ele teve uma vida toda dedicada a isso. Mas, para falar de constelação familiar, então, precisamos falar de alguns conceitos básicos. E o primeiro conceito é algo muito simples, que a gente pode perceber na vida, enfim, no cotidiano, que é a ordem. Ordem no sentido que, para a vida acontecer aqui na Terra, é preciso o espírito, né? Quando você nasce, você escolhe uma família, e quando você escolhe essa família, você já recebe, desde a sua infância, dessa família, todas as informações que já estão pré-definidas, a partir de todas as vidas que vieram antes de você para cá. Então, vamos entender um pouco melhor isso. Bert Hellinger diz no livro, um dos livros dele, que o amor é a água e a ordem é o jarro. Ou seja, a água se molda dependendo do formato do jarro. Se o jarro é comprido, a água vai se moldar daquela forma. Se o jarro é redondo, você coloca a água ali dentro, a água vai se moldar daquela forma. Então, a vida percorre por uma ordem. E essa ordem nos é pré-estabelecida, porque quando encarnamos, como viemos para a vida aqui como espírito, a gente já recebe aquilo
que está pré-estabelecido, enfim, a cultura, enfim, todas as informações que já existem. Esse é um primeiro conceito básico da constelação. Mas existem três ordens que foram descobertas, que são as ordens, são as leis da convivência humana. A primeira lei é pertencimento. Todo indivíduo tem direito a pertencer. Isso eu vou dizer, em princípio, em relação à família. Todo indivíduo do grupo familiar, o pai, a mãe, você, seu avô, sua avó, um, um tio ou todos têm direito a pertencer. E muitas vezes acontecem algumas situações de exclusões, que eu vou citar para você algumas aqui. Um pai que foi alcoólatra, ou um avô que foi alcoólatra, um pai ou mãe que morreu cedo. E essa falta desse pai, ou dessa mãe, desse avô, ou dessa avó, vai trazer um certo emaranhamento no sistema familiar. Imagina assim, eu vou falar um pouco disso no paralelo com a saúde mais para frente. Mas só imagina o quão seria pesado para uma pessoa, uma mulher, por exemplo, carregar a criação de muitos filhos, 3, 4 filhos, 5 filhos, porque o pai acabou morrendo cedo e deixou ela sozinha, ou partiu, foi embora e deixou ela sozinha para criar todos esses filhos. Imagina o quanto de peso carrega essa mulher. E também o quanto vai faltar da presença desse pai para os filhos, né? E a partir daí, então, os emaranhamentos se acontecem, ou seja, pode ser que um filho ocupe o lugar do pai, naturalmente, ou um filho mais velho, por exemplo, queira resolver, ajudar a família, resolver as coisas. Então, como ele é um homem, ele vai lá e toma as frentes. E também, enfim, uma série de emaranhamentos, e eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. A próxima lei, que é a lei de ordem, que é um pouco do que eu falei um pouco antes sobre ordem, que é a hierarquia, ou seja, tudo o que aconteceu antes interfere no que veio depois. Como assim? Imagina um rio. Se você tem um rio, ele não é poluído. Mas se lá atrás, na cidade vizinha anterior, por onde corre esse rio, começam a descarregar uma carga poluente no rio. E aqui embaixo, no rio aqui embaixo, por onde ele segue, crianças nadam no rio. Obviamente, esse rio que vem antes, com essa carga poluente que vem antes, pode ser que vá levar alguma doença, algum problema para essas crianças que estão nadando no rio um pouco mais para frente. Então, tudo que acontece antes interfere no que vem depois. Olhando para o sistema familiar, tudo que acontece com pai, com mãe, com avô, com avó, com bisavó, interfere nas vidas que vêm depois. E muitas vezes isso está associado a doenças, doenças hereditárias, que na verdade não são doenças hereditárias, eu vou falar um pouquinho disso mais para frente, são doenças que elas ocorrem por questões emocionais, questões mentais, enfim, uma série de questões. Mas tudo que acontece então antes com os bisavós, os avós, eu tenho um aluno, é muito engraçado. Ele tem um osso aqui grande no cotovelo. E a mãe tem o mesmo osso grande aqui no cotovelo.
E a avó também tem o mesmo osso. E eu achei curioso isso, mas o irmão não tem. Então, ele pegou uma questão que tem a ver, possivelmente, olhando para a linguagem do corpo, e eu quero lembrar da Cristina Cairo, que é essa mulher maravilhosa que está no Simpósio Internacional de Saúde Integrativa, que ela fala sobre a linguagem do corpo. E a constelação familiar tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver. Então, imagina que o braço representa o quê? O braço representa o trabalho, a gente usa o braço para trabalhar, certo? E o cotovelo é flexibilidade. Possivelmente, lá atrás, na história da, dos ancestrais desse aluno meu, tem alguma questão de trabalho, de inflexibilidade com o trabalho que feriu, ocorreu algum trauma, e esse trauma foi passado de geração para geração. Por quê? Porque a constelação familiar está associada à epigenética. E o que é epigenética? O meio, epigenética, eu não sou biólogo, mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte: o que a epigenética diz é que o meio interfere nos genes. Então, a partir de que você passa por um trauma, aquele trauma ele vira um código genético e esse código genético ele é passado, pode ser passado de geração para geração. Então, eu vou voltar nesse assunto um pouquinho mais para frente, porque eu vou falar de doenças e de algumas doenças e qual é a correlação das doenças em relação à constelação familiar, lembrando que eu vou falar das doenças com a visão da linguagem do corpo, da nossa querida Cristina Caio. Bom, então, tudo que acontece antes interfere no que vem depois. Legal. Qual a próxima ordem ou lei? Equilíbrio de dar e receber. É preciso haver equilíbrio nas relações. Então, eu só dou o que eu tenho, eu nunca posso dar mais do que eu tenho. E só posso tomar, só posso receber o que eu preciso, né? Essa é uma ordem básica das relações humanas e que a desordem, essa desordem, leva também a muitos emaranhamentos. E para falar um pouco de tudo isso, é complicado a gente explicar de forma teórica algo que é a constelação familiar, que ela é vivencial. Eu posso falar aqui de de alguns conceitos básicos, mas a constelação familiar, ela funciona de forma vivencial. E como é isso? Através da fenomenologia. É feito uma reunião com algumas pessoas, 10, 15 pessoas, e nessa reunião de pessoas, alguém está interessado em olhar para alguma situação da vida, ou, por exemplo, por que que ela perde sempre dinheiro? Por que que ela não encontra um par perfeito, sempre encontra pessoas com o mesmo padrão? Ah, por que que não consegue ter filhos? Por que que tem uma doença específica, né? Então, nessa roda de pessoas, é utilizado um método que tem um pouco a ver com psicodrama, algo assim. Então, algumas pessoas são convidadas a fazer parte do, da constelação, ou seja, representar alguns personagens da família dessa pessoa. Então, a pessoa escolhe lá uma pessoa para representar ela, outra o papai, outra a mamãe, outro um avô, outro uma, né? Enfim, quem for designado a partir da história que ela conta para o constelador. E aí, então,
dentro dessa roda, essas pessoas, esses personagens, eles começam a manifestar inconscientemente, mesmo até sem saber que personagem ele está representando. Muitas vezes a gente coloca a pessoa no lugar do pai ou da mãe e ela não sabe que ela está representando o pai ou a mãe, mas ela se comporta igualzinho ao pai e à mãe da pessoa que está sendo constelada. E como isso acontece? Isso acontece porque a constelação familiar ela é baseada na observação do campo morfogenético. Ou seja, existe um campo de informação inconsciente que é imaterial, mas que existe. E a constelação familiar ela acessa esse campo e nos traz a percepção, a partir da observação, de quais são as situações que estão em desarmonia ou estão emaranhadas. E aí, então, se propõe um caminho de solução, né, a partir de alguns movimentos e tal. Se trata de uma constelação familiar tradicional, clássica, né? Existem alguns tipos de constelação. Existe alguma constelação que você coloca as pessoas na roda, representando os personagens, e a constelação se dá por si só. Os personagens vão fazendo os movimentos e ela se resolve por si só. E também a constelação familiar com bonecos, que é a minha especialidade. Eu, com a pandemia, eu fui obrigado a trabalhar online, que eu gosto muito de trabalhar online, gosto também de presencial, mas gosto muito de trabalhar online. E nessa época da pandemia, eu fui trabalhar num sítio e começamos a fazer os trabalhos, os atendimentos totalmente online. E a forma de atender era com bonecos. Então, nós temos aqueles bonequinhos, não sei se vocês conhecem, mas eram da minha infância. Eu brinquei muito com esses bonecos, que são os Playmobils. Isso. A gente utiliza os Playmobils e olha, eu vou dizer para você, acontece cada coisa e parece que os bonequinhos têm vida. E eles trazem luz, a luz que o cliente, o paciente precisa para resolver ou colocar, em princípio, tudo num bom lugar no seu coração. Muitas vezes as questões familiares carregam pesos, carregam mágoas, carregam faltas, e essas mágoas, essas faltas bloqueiam a nossa vida. E a constelação, ela é baseada no amor, sobretudo, e procura trazer para a pessoa uma possibilidade de colocar tudo aquilo num bom lugar no seu coração, para que a pessoa, né, pare de procurar como uma criança ferida o pai e a mãe nas relações, na vida, né? Nós temos algumas feridas da criança, a ferida do abandono, da rejeição, ferida da humilhação. E muitas vezes essas feridas ficam guardadas no nosso inconsciente. E por isso acabamos procurando no trabalho. Às vezes tivemos um pai rigoroso, um pai que cobrava e era hostil, e às vezes no trabalho a gente encontra alguém assim. Essa pessoa que a gente encontra, na verdade, está sendo um mestre para você. Um mestre que, se você olhar com o olhar das constelações, você vai poder botar o seu pai ou essa figura de autoridade que você teve na infância num bom lugar no seu coração e parar de procurar esse pai por aí, ou até num relacionamento, enfim.
Mas legal. Mas como então, Edu, você fala que a constelação familiar tem a ver com uma nova abordagem para a saúde integral? Legal. Esse é o ponto chave. Eu precisei dar uma breve introdução sobre constelação familiar, espero que vocês tenham compreendido um pouco. Mas a constelação familiar tem tudo a ver com saúde integral. Primeiro, por quê? Porque quando não estamos em harmonia com o universo, com o amor universal, é quando aparecem as nossas doenças. E se nós não estamos em harmonia com o amor universal, provavelmente nós não estamos em harmonia com papai e mamãe. Ou ainda, possivelmente, estamos honrando alguma história do passado, algum ancestral. Eu vou falar de algumas doenças com a visão da linguagem do corpo, da Cristina Cairo, e um paralelo com a constelação familiar. Por quê? Porque a Cristina Cairo, ela fala de constelação familiar, ela fala de linguagem do corpo e ela traz as origens das doenças. E a constelação familiar, ela vai olhar no pano de fundo dessa história. Então vamos lá. A Cristina Cairo, na linguagem do corpo, ela diz, e eu conheço o trabalho da Cristina Cairo desde 2004, quando eu ganhei um livro da minha mãe, autografado por ela, há muito tempo, 2004. E eu tenho esse livro até hoje, já, ele até está desmanchando um pouco. Mas é o meu livro de cabeceira, eu sempre vou lá porque auxilia muito o meu trabalho. Então, pela linguagem do corpo, ah, o diabético, a diabetes. Diabetes significa que falta doçura na vida da pessoa. A pessoa parou de brincar, a pessoa parou de ter doçura. Só que muitas vezes a diabetes, ela é hereditária. Ela vem passando de pai para filho. E tudo bem, a diabetes está em mim, mas eu não sou tão amargurado assim. Eu brinco. Vamos olhar para o pano de fundo dessa família? Vamos entender um pouco o que aconteceu a partir da visão sistêmica da constelação familiar, que é uma visão ampla. Então, possivelmente, lá atrás, na história dessa família, alguém foi excluído. Por exemplo, como eu havia dito antes, imagina se uma mulher com alguns filhos, 4 filhos mais ou menos, tem um marido alcoólatra que sai de casa e não volta. Essa mulher tem uma vida amargurada. Ela perde a doçura e passa a ter uma visão para o mundo dessa forma. E dessa forma, ela passa para os seus filhos isso. Ou seja, no comportamento, no tratamento, no dia a dia, esses filhos recebem essa informação não só pelo comportamento e pelo dia a dia, mas também por ressonância mórfica, a partir do inconsciente. E vira uma honra às gerações seguintes a essa pessoa que está excluída e essa mulher que foi amargurada. Então, vamos entender que a partir do meio, então, essa relação que teve essa mulher com esse homem que era um alcoólatra e ela ficou amargurada, ou seja, o ambiente, né? O ambiente modificou o código genético dessa mulher e essa mulher, a partir dos seus filhos, foi passando através do útero, é, da, por que do útero? Porque é no útero que se forma
um novo ser. Então, ela foi passando para as suas gerações seguintes, ou através do útero, ou através do comportamento no dia a dia, e esse diabetes foi passando de geração a geração. Na visão da constelação familiar, é preciso olhar para aquela pessoa que está excluída, que foi subjugada, que possivelmente era um homem alcoólatra, e, olhando para isso, integrá-lo. Por quê? Porque todos têm direito de fazer parte. Por algum motivo, esse homem foi alcoólatra. Talvez ele teve também um pai rigoroso, enfim, alguma situação assim, que o colocou nessa situação de exclusão. Às vezes, essa exclusão também vem de longe, mas o fato é que essa relação humana, essa manifestação, essa realidade desse casal e essa dificuldade que essa mulher passou, modificou os códigos genéticos dela e ela passou para gerações seguintes. Como a constelação vai olhar? Olhar para tudo isso, aceitar, integrar. Olhar para a doença, aceitar, integrar. Por que que essa doença, o que ela veio me trazer? Ela veio me trazer um resgate da minha história. Vamos falar de uma outra doença interessante? Fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que ninguém sabe curar. Médico nenhum consegue curar esse negócio de fibromialgia. Pela linguagem do corpo, fibromialgia quer dizer que a pessoa são dores que ela sente no corpo todo. E o que significa isso? Que ela está carregando muito peso. Ela está carregando peso nas costas. Ela está carregando o que não é dela. Se você for olhar um olhar sistêmico da constelação familiar, olhando para a ancestralidade dessa pessoa, você vai poder perceber que possivelmente existe alguém excluído lá atrás e que essa pessoa está ocupando o lugar que não é dela. Ou ela está ocupando o lugar de um pai. Muitas vezes quem tem fibromialgia é aquela pessoa que quer cuidar de tudo da família. E resolve isso, e resolve aquilo, e tá, 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 e tá, 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 e tá, tá, tá. Mas isso é um peso para ela, porque ela não está no lugar dela. Por conta de uma exclusão por exemplo, de um pai que é mais fraco e uma mãe forte, então essa pessoa que talvez possa ser até uma mulher, eu conheço uma história dessa, de uma mulher que tinha fibromialgia e ela, ó, embaçou um pouco aqui, ou a câmera, ou voltou. É, e ela tinha essa coisa de cuidar de tudo, de cuidar de todo mundo e tudo mais. Quando foi fazer uma constelação, então ela se sentiu mais aliviada, porque ela estava ocupando o lugar do pai, querendo resolver todas as questões de todo mundo da família, dos irmãos, e de tarará, e tudo mais, e da mãe, e é, mantinha a casa financeiramente, porque o pai tinha ido embora e ela foi para o lugar do pai. Outra coisa muito interessante que acontece na constelação e tem a ver com algo que muita gente é interessada, que é a gordura, a obesidade. A obesidade, ela, curiosamente, tem uma questão muito evidente quando você vai constelar, que a pessoa tem alguma questão com a mãe. Quem é meio gordinho, procura a mamãe. Procura a mamãe. Precisa do amor da mamãe. Numa constelação, eu fiz há pouco tempo no meu curso, uma aluna estrangeira
não, brasileira, mas que mora no exterior, ela era gordinha, fez a constelação, e aí ficou em paz com a mãe. Enfim, ela me falou: Nossa, eu queria resolver isso na minha vida e tudo mais. E esses dias eu encontrei com ela, ela emagreceu 30 quilos. 30 quilos! Não é brincadeira. Então, ah, o que que faz tudo isso nos pensar, a gente pensar? Existe uma vida que pulsa através, que é a vida, que é o espírito, o grande espírito, ou a centelha divina de cada um de nós, mas que pulsa de gerações em gerações e gerações e gerações e gerações, um amor que pulsa, 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 pulsa. E tudo o que aconteceu antes interfere na vida dos que vieram depois. E todos têm direito a pertencer. Então, se faltou alguém lá atrás, gerou um conflito ali, gerou um desequilíbrio de dar e receber, que é a terceira lei, entre o casal, por exemplo. O casal, como que ele se equilibra? Na constelação, a gente pode dizer assim: o que seria o ideal? Eu me relaciono com você, então eu quero que a minha relação cresça. Como ela cresce? Com a visão sistêmica da constelação. Então, se eu gosto de você, eu te dou um dia um bolo. Eu chego com um bolo para você. Ah, vamos tomar um café. Eu trouxe um bolo para você, aqueles bolo redondinho, né? E você recebe o bolo. Ah, que legal, tal, não sei o quê. Passam uns dias, você me volta para mim com um bolo com uma coberturazinha de chocolate. Ah, eu trouxe um bolo para você com uma cobertura. No outro dia, eu volto com um bolo, com uma cobertura e uns granulados e uns confetezinhos em cima. No outro dia, você volta para mim com o bolo, com cobertura, granulado, os confetezinhos e um chantilly. Eu, no outro dia, volto com o bolo, a cobertura, granulado, confetinhos, chantilly e uma cereja. Ou seja, se eu dou algo para você, você dá algo um pouquinho melhor para mim. Eu dou algo um pouquinho melhor para você e você é um pouquinho melhor para mim. Assim, a relação cresce. Diferentemente, muitos casais que estão em conflito, um faz mal para o outro. Eu faço mal para você, aí eu faço mais mal para você. Aí eu faço mais mal para você e a relação vai abaixo. Como eu falei nessa história, sobre a mulher da diabetes, provavelmente o equilíbrio de troca dessa relação rompeu. Como? Pode ser que esse rapaz, que era alcoólatra, ficou ausente e essa mulher ficou só dando, cuidando das crianças, e o cara chegava bêbado em casa. E fazendo comida, e tarará, tarará. Ela ficou com um peso tão grande de ficar dando, que ela ficou amargurada, virou uma doença. E essa doença foi passada de geração para geração. Entenderam? Agora eu quero falar outra coisa muito importante da constelação, importante lembrar. Só é possível nascer nesse mundo a partir de um pai e de uma mãe. Essa é a tríade, é a chamatrina, enfim, é o número 3, é a perfeição. Só é possível existir no mundo a partir de 3. Eu, meu pai e minha mãe. Por isso eu faço o sinal da cruz, eu brinco, né?
E é em nome do Pai, da mãe e do Filho. Tiraram a mãe, esqueceram da mãe, né? Mas não tem outra forma de nascer no mundo sem um pai e a mãe. E o que é o pai? A razão. E a mãe? A emoção. O pai é a ordem, o pai é a organização, a determinação. A mãe são os melhores sentimentos, é a coragem. O pai é a prosperidade, é o ir para o mundo. A mãe é a abundância, é o amor. Existem três áreas da vida que estão diretamente correlacionadas com pai, mãe e filho. E todos os problemas de saúde acontecem nessas três áreas. Quais são elas? Saúde física, saúde nos relacionamentos e saúde financeira. Saúde financeira. Quando a gente vem para o mundo, a gente recebe no útero toda a informação genética, tudo que a mãe sentiu durante a gravidez, ah, enfim, o código genético. Então, nós, desde a barriga, estamos formando nosso corpo, a nossa saúde. Nesse momento de, desde a concepção, gestação, toda a informação que recebemos da nossa ancestralidade a partir da nossa mãe e do nosso pai, mas no útero da nossa mãe, ela constitui a nossa característica genética e o nosso campo da saúde. Quando chega o dia do nosso nascimento, dia do seu aniversário, dia do seu nascimento, você nasce e o médico corta o cordão umbilical. E você, que antes, junto com a mãe, você e o todo era uma coisa só, você não é mais o todo e uma coisa só. Você passa a reconhecer o primeiro outro na sua vida, que é a sua mãe. Então o médico pega e coloca você nos braços da sua mãe e você reconhece como o primeiro outro, o primeiro amor da sua vida. E ao ir para o colo da mãe, começa-se a criar o campo, segundo campo, o primeiro é da saúde, segundo campo, os relacionamentos. A mãe representa o outro, a mãe representa o amor, a mãe representa os relacionamentos. De modo geral, qualquer situação que a gente tenha na vida relacionada a relacionamentos tem a ver com a nossa mamãe. E aí então, a sua mãe pega você e apresenta um homem. Esse é o seu pai. O pai representa então a terceira área da vida, que é a prosperidade, o mundo. O pai é que vai levar você para ensinar a andar de bicicleta, por exemplo. O pai vai, você vai cair, vai falar, não é nada, limpa isso aí, vamos lá. Então, o pai, o masculino, ele representa o mundo. Não tem como ser de outro jeito. Essa é a ordem da vida. Muitas vezes, por exemplo, pode ser que esse pai não esteja presente e essa mãe deu à luz a uma criança sem a presença do pai. Possivelmente, lá na frente,
essa pessoa pode ter algumas dificuldades em se colocar no mundo. O pai, masculino, a mãe, feminino, a dualidade. Só a partir dessa dualidade é possível criar o Espírito Santo. Ou seja, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e Espírito Santo. Não tem outra forma. Por isso que eu faço o sinal da cruz dessa maneira. Bom, eu espero que eu tenha trazido um pouco de informação sobre constelação familiar, porque procurei falar de uma forma bem despojada, para que qualquer pessoa possa entender o que eu estou falando. Bom, é isso. Eu desejo a todos que tenham uma ótima participação no Simpósio Internacional de Saúde Integrativa. Eu estarei nesse final de semana, dia 21 e 22, presente no evento, participando das palestras e da feira e tudo mais, e espero encontrar você. Se você me assistiu, me procura e você me vê lá, me procura para a gente dar um abraço. Tá bom? Então eu fico por aqui e isso é um pouco do todo. Um abraço. Obrigado.